Eu escutei suas risadas cruéis, planejando vender minha vida para irem para a Europa, pensando que eu não servia mais para nada. Eu sou Inês. Tenho 68 anos e levantei um império têxtil do zero. Eles não sabem que meu testamento pode mudar em um segundo. O casarão estava em silêncio, ou pelo menos parecia. Era aquela hora da tarde em que o sol entra de viés pelas janelas altas e dá para ver as partículas de poeira dançando no ar. Eu sempre gostei desse momento. Me lembrava dos tempos em que eu fechava o ateliê de costura e finalmente podia me sentar por 5 minutos para respirar. Mas hoje o silêncio tinha um peso diferente. Meus joelhos, que há anos se queixam da umidade e do frio, doíam mais que o normal. Eu descia as escadas com cuidado, segurando-me forte no corrimão de madeira escura, que meu falecido esposo, que Deus o tenha, havia envernizado com as próprias mãos há 30 anos. Eu estava indo buscar um copo d'água, nada mais. Não queria incomodar ninguém. Desde que Roberto, meu único filho, e Cláudia, sua esposa, se mudaram para cá há 6 meses, eu tenho tentado me encolher na minha própria casa. Eles diziam que era para cuidar de mim, que uma mulher da minha idade não deveria ficar sozinha num casarão tão grande. No começo, me senti agradecida. A solidão é má companhia e enche a cabeça da gente de ruídos tristes. Pensei que ter meu filho por perto, ouvir passos no corredor e sentir cheiro de café pela manhã, seria um presente dos céus para meus últimos anos. Que enganada eu estava. Eu parei no patamar da escada. A dor na perna direita me deu uma fisgada forte e eu tive que parar para tomar fôlego. Foi então que escutei as vozes vindo da sala principal. Eles não estavam gritando, mas nesta casa antiga as paredes têm ouvidos, e os murmúrios sobem como fumaça. Ai, Roberto, eu simplesmente não aguento mais esse cheiro de naftalina nesta sala. Era a voz de Cláudia. Eu a imaginei franzindo o nariz com aquela cara de nojo que ela faz toda vez que pensa que eu não estou vendo. Tudo aqui é velho. Tudo é deprimente. Eu sei, meu amor. Tenha paciência, respondeu Roberto. A voz dele soava cansada ou talvez entediada. A mesma voz que ele usava quando eu pedia ajuda para trocar uma lâmpada. Não falta muito. O médico disse que o coração dela não está tão forte quanto parece. É questão de tempo. Senti um frio gélido percorrer minha espinha. Um frio que não tinha nada a ver com a corrente de ar. Fiquei imóvel, com a mão apertando a madeira até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu não conseguia respirar. Não queria respirar para não fazer barulho. Mas quanto tempo? Insistiu ela. E eu pude ouvir o som de uma taça sendo pousada sobre a mesa de centro, minha mesa de jacarandá que eu cuidava com tanto esmero. Estamos há 6 meses aqui nos fazendo de enfermeiros. Eu quero viver, Roberto. Quero ir para a Europa como você prometeu. Imagine, você e eu em Paris, longe de tudo isso. Roberto soltou uma risada curta, seca. Quando a velha bater as botas, a gente vende tudo e vambora para a Europa. Eu prometo, essa casa vale uma fortuna só pelo terreno e pelos imóveis comerciais no centro, mesmo que estejam alugados barato, se vendermos tudo junto, tiramos milhões. Com isso a gente tira a barriga da miséria, Cláudia. Esquecemos de trabalhar. E as joias? Ela perguntou com uma avidez que me embrulhou o estômago. Aquele colar de pérolas e os anéis de ouro, tudo para você ou a gente vende também? Dane-se. O que importa é que ela estique o cambito logo. Eles riram. Os dois riram. Foi uma risada cúmplice, carregada de planos futuros onde eu já não existia, onde eu era apenas um obstáculo, um móvel velho que precisava ser removido para reformar o cômodo. Eu fiquei ali, petrificada no degrau. Minhas pernas tremiam, mas não era mais pela dor nos ossos e sim pelo impacto da traição. Meu Roberto, o garoto cujos joelhos ralados eu curei, para quem paguei a faculdade vendendo vestidos e uniformes até de madrugada, a quem perdoei tantas dívidas e tantos erros, aquele homem que estava lá embaixo, rindo da minha morte, não podia ser meu filho. Mas era.
E aquela mulher que recebi de braços abertos, a quem presenteei com o jogo de chá da minha avó no dia do casamento, estava calculando quanto valiam meus anéis, enquanto eu ainda respirava no andar de cima. Lentamente, com um esforço sobre-humano para que meus sapatos não fizessem o menor rangido na madeira, eu me virei. Subi os degraus que havia descido. Cada passo para cima era uma punhalada no coração. Eu me tranquei no meu quarto e me deixei cair na poltrona junto à janela. Eu não chorei. Queria chorar. Sentia as lágrimas queimando atrás dos olhos, mas elas não vieram. A indignação era mais forte que a tristeza. Olhei para as minhas mãos. Mãos de trabalhadora. Mãos que cortaram milhares de metros de tecido, que manusearam tesouras pesadas e máquinas industriais. Estas mãos não eram de uma inútil. Estas mãos construíram o patrimônio que esses dois abutres queriam devorar. Eu me lembrei de quando fiquei viúva, há 25 anos. Roberto era um adolescente. Todos pensaram que eu venderia a fábrica, que iria morar com alguma irmã, que uma mulher sozinha não podia tocar o negócio de tecidos. Se enganaram. Eu não só mantive, como fiz crescer. Comprei os imóveis comerciais no centro quando ninguém dava R$1 por aquela área. Fiz contratos com escolas, com hospitais. Eu era Inês, a patroa. Como meus funcionários me chamavam com respeito. Em que momento eu me tornei a velha que atrapalha? Eu me levantei e fui até o espelho da penteadeira. Vi meus cabelos brancos, minhas rugas, as pálpebras um pouco caídas. Sim, o tempo havia passado, mas nos meus olhos ainda havia aquela faísca, aquela firmeza que me serviu para negociar com fornecedores difíceis e para não me deixar intimidar por banqueiros. Eles viam uma idosa frágil, eu via uma sobrevivente. Então, Europa, sussurrei para mim mesma. Minha voz soou firme na solidão do quarto. Então, vender tudo. A raiva começou a se transformar em algo mais frio, mais calculado. Roberto havia esquecido de quem era filho. Havia esquecido que a inteligência não se perde com os cabelos brancos. Ele sempre foi preguiçoso, querendo as coisas fáceis. Nunca quis aprender o negócio. Preferia gastar o que eu ganhava e eu, por amor de mãe, permiti isso vezes demais. Mas o amor de mãe tem um limite, e esse limite é a dignidade. Abri a gaveta da minha mesinha de cabeceira, onde guardava meus documentos importantes sob chave. Peguei a pasta de couro preta. Ali estava meu testamento atual, redigido há 5 anos, quando tive aquele susto com a pressão alta. Naquele papel, Roberto era o herdeiro universal, tudo para ele. O casarão, os imóveis, as contas bancárias, os investimentos. Tudo o que eu havia suado na vida iria parar nas mãos dele, para que ele e Cláudia gastassem em viagens e luxos enquanto riam da minha memória. Só por cima do meu cadáver, eu disse. E a ironia da frase me fez sorrir amargamente. Olhei o relógio. Eram 4 da tarde. O escritório do Dr. Ernesto Medeiros, meu advogado de toda a vida e velho amigo da família, ficava aberto até às 7. Inês, proteja o que é seu. Os filhos são ingratos. Dr. Ernesto sempre me dizia. Quanta razão você tinha, Ernesto? Quanta razão? Eu me aprontei. Não vesti o roupão de casa que eu costumava usar por conforto, não. Fui ao armário e peguei um tailleur azul marinho de tecido fino, um que eu não usava há tempos. Calcei sapatos baixos, mas elegantes. Penteei o cabelo, prendendo-o em um coque impecável, e passei um pouco de batom. Coloquei um lenço de seda no pescoço. Se eu ia para a guerra, tinha que ir com o uniforme. Peguei minha bolsa. Coloquei a pasta com os documentos, meu talão de cheques e meu celular. Antes de sair do quarto, respirei fundo 3 vezes. Eu tinha que agir. Eu tinha que ser a melhor atriz do mundo. Desci as escadas novamente. Desta vez, fiz barulho de propósito. Tossi um pouco enquanto descia. Mãe! A voz de Roberto soou da sala, com um tom falsamente preocupado. Certamente eles pararam de rir assim que escutaram meus passos. Aonde vai tão arrumada? Eu entrei na sala. Vi os dois sentados no sofá, bem juntos. Ao me verem, se separaram um pouco.
Cláudia me olhou de cima a baixo com surpresa e depois forçou aquele sorriso de plástico que agora me dava náuseas. Ai, sogrinha, que gata que a senhora está. Vai sair? Sim, filha, respondi, e me surpreendi com a tranquilidade da minha voz. Era a calma antes da tempestade. Vou dar um pulo na igreja. Preciso rezar. Estou me sentindo meio angustiada e de quebra-passo na farmácia. Meus remédios de pressão acabaram. Roberto se levantou, fazendo-se de solícito. Quer que eu a leve, mãe? A senhora não deveria andar sozinha na rua? Não, filho, não se preocupe, eu disse, aproximando-me dele e dando um tapinha suave na bochecha. Senti a pele dele, a pele do meu filho, e tive que conter a vontade de gritar que ele era um traidor. Preciso caminhar. O médico disse que me faz bem para a circulação. Além disso, o táxi me deixa na porta. Não demoro. Está bem, mas tome cuidado. Leve o celular, ele disse, voltando a se sentar, claramente aliviado por não ter que me acompanhar. Sim, meu filho. Vocês descansem, que parecem cansados de tanto cuidar de mim. Soltei a frase com suavidade, olhando-os nos olhos. Por um segundo, vi um brilho de confusão no olhar de Cláudia, mas desapareceu rápido. Eles são arrogantes demais para pensar que eu poderia saber de algo. Eu saí do casarão, e o ar da rua me atingiu o rosto. Era ar fresco, ar de liberdade. Caminhei até a esquina com passos mais firmes do que eu tinha tido em meses. A indignação é um ótimo analgésico. Chamei um táxi e dei o endereço do escritório no centro da cidade. Enquanto o carro avançava pelas ruas que eu conhecia de memória, por onde tantas vezes transitei carregando rolos de tecido, minha mente trabalhava a 1000 por hora. Não se tratava apenas de lhes tirar a herança. Isso era o fácil. Tratava-se de lhes dar uma lição. Tratava-se de lhes mostrar que esta velha ainda tinha o controle do seu destino. Cheguei ao prédio antigo, onde Ernesto tinha sua sala. O porteiro me cumprimentou com gentileza. Dona Inês, que milagre! Fazia tempo que a gente não via a senhora por aqui. É verdade, Pedro. Eu andei ocupada. Mas os negócios não esperam. Respondi com um sorriso. Subi no elevador de grade. Ao chegar à recepção, a secretária me anunciou de imediato. Ernesto saiu para me receber com seu terno cinza e seus óculos pendurados no pescoço. Inês, que surpresa! A que devo a honra? Aconteceu algo com o Roberto? Eu entrei na sala dele e fechei a porta atrás de mim. O cheiro de livros velhos e madeira me tranquilizou. Sentei-me em frente à sua mesa, coloquei minha bolsa nas minhas pernas e o olhei fixamente nos olhos. Sim, Ernesto. Aconteceu algo com o Roberto. Aconteceu que ele se esqueceu de quem eu sou. Eu disse com voz firme. Eu quero revogar meu testamento. Quero mudar tudo. E não só isso. Preciso que você prepare os papéis para criar uma fundação. E quero revisar as contas conjuntas hoje mesmo. Ernesto me olhou, ajeitou os óculos e viu a determinação no meu rosto. Ele não fez perguntas tolas. Ele me conhecia há 40 anos. Sabia que quando eu estava com aquela cara, não havia volta. Claro que sim, Inês. Me diga, o que a senhora escutou? Eu contei tudo. Sem omitir as risadas, sem omitir os planos de Europa, sem omitir a crueldade. Enquanto falava, senti como se estivesse tirando um peso de cima. Eu não era mais a vítima que chorava na escada. Agora, eu estava no meu território, tomando decisões. Vamos redigir um documento novo, disse Ernesto, pegando sua caneta tinteiro. Quem serão os novos beneficiários? Eu sorri. Eu já tinha pensado nisso no táxi. Eu tinha um plano. Um plano que não só protegeria meu patrimônio, mas que colocaria Roberto e Cláudia no lugar deles muito antes de eu morrer. Porque eu não pretendia morrer tão cedo. Eu ia viver para ver as caras deles quando percebessem que a torneira havia sido fechada. Ninguém, Ernesto. Ou melhor, muita gente. Mas não eles, respondi. Mas isso é para quando eu morrer. O que me urge agora é outra coisa. Quero recuperar o controle total das minhas contas e da propriedade do casarão.
Quero que preparemos um documento de usufruto vitalício com cláusulas muito específicas sobre quem pode morar no imóvel e quero retirar as procurações que dei a Roberto no ano passado. Ernesto começou a escrever, assentindo com a cabeça. Isso vai ser um golpe duro para eles, Inês. Eles vão perceber. Essa é a ideia, Ernesto. Eu disse alisando a saia do meu tailleur. Mas não vão perceber hoje nem amanhã. Deixaremos que continuem sonhando com Paris um pouco mais, que continuem gastando às custas de uma herança que já não existe. Quando o golpe chegar, eu quero que seja definitivo. Eu assinei os novos documentos com uma letra clara e forte, sem que o pulso tremesse uma só vez. Ao estampar minha assinatura, senti que recuperava minha alma. Saí do escritório quando o sol já estava se pondo. A cidade se acendia com suas luzes amareladas. Eu me sentia cansada, sim, mas era um cansaço bom. O cansaço do trabalho bem feito. Eu voltei para casa em outro táxi. Ao entrar, vi que estavam jantando. Tinham pedido pizza. O cheiro de gordura e queijo barato preenchia minha bela sala. Cheguei. Anunciei. Tudo bem, mãe? A senhora demorou muito, disse Roberto com a boca cheia. Sim, meu filho. Encontrei uma velha amiga e ficamos conversando. Menti com naturalidade. Eu me sinto muito melhor. Sabe, rezar me deu uma paz. Sinto como se tivesse uma vida nova pela frente. Cláudia me olhou com aquela falsa doçura. Que bom, sogrinha. Sente-se. Guardamos uma fatia para a senhora. Eu a olhei e sorri. Um sorriso verdadeiro, porque eu sabia de algo que ela não. Não, obrigada. Não estou com fome. Vou descansar. Amanhã vai ser um dia muito interessante. Subi as escadas, desta vez sem me apoiar tanto no corrimão. Eles ficaram lá embaixo comendo a pizza, seguros da sua vitória, ignorantes de que acabavam de perder tudo com a assinatura de uma caneta. Não tinham a menor ideia da tempestade que eu acabava de desencadear. Eu acordei antes do alarme, com aquela clareza mental que só se tem quando se sabe exatamente o que deve ser feito. Por meses, eu havia me levantado com uma sensação pesada. Aquela névoa cinzenta da depressão que faz você querer ficar debaixo dos lençóis, esperando que o dia passe rápido. Mas hoje não. Hoje, ao abrir os olhos, vi que a luz da manhã pintava figuras no teto e senti uma energia elétrica percorrendo minhas veias. Era a mesma energia que eu sentia há 40 anos, quando tinha que entregar um pedido urgente de 300 uniformes e sabia que não dormiria em 2 dias. Era a energia da batalha. Eu me levantei sem fazer barulho. A casa estava naquele silêncio profundo das 6 da manhã. Roberto e Cláudia, como bons preguiçosos que se acham da realeza, não colocariam o nariz para fora antes das 10. Isso me dava 4 horas de vantagem. 4 horas de liberdade no meu próprio território. Desci para a cozinha e liguei a cafeteira. O aroma do café recém-passado inundou o ambiente, um cheiro de lar, de normalidade. Mas enquanto a máquina gotejava, minha mente estava em outro lugar. Eu precisava saber a magnitude do dano. Ernesto, meu advogado, cuidaria do legal e do futuro. Mas eu precisava entender o presente. Eu precisava ver os números com meus próprios olhos. Eu me dirigi ao escritório, aquela sala que Roberto havia conquistado pouco a pouco com suas revistas de carros e suas caixas de charutos, tirando meus livros de contabilidade. Fechei a porta com suavidade e liguei o computador. Eles pensavam que eu era uma analfabeta tecnológica, que a internet era coisa de bruxaria para mim. Ah, mãe, larga isso. A senhora não entende. Vai apagar alguma coisa, me dizia Roberto toda vez que eu me aproximava do teclado. E eu, por boba, por complacente, me afastava. Mas fui eu quem digitalizou o inventário da fábrica em 98. Fui eu quem aprendeu a usar as planilhas de cálculo quando eles ainda brincavam de carrinho. Eu entrei no portal do banco. Meus dedos digitaram a senha de memória. Graças a Deus, eu nunca a dei a Roberto. Ele só tinha acesso a uma conta conjunta para despesas da casa e um cartão de crédito adicional que eu, na minha infinita estupidez de mãe, havia concedido com um limite alto para emergências.
O que eu vi na tela me fez apertar os dentes até doer a mandíbula. Não eram emergências. Restaurante Adegas, R$ 4.500. Joalheria Esmeralda, R$ 12.000. Agência de Viagens Mundo, R$ 8.000. Spa e Beleza, R$ 3.500. A lista continuava e continuava, página após página de excessos. Eles estavam vivendo como reis à custa do meu suor. Cada linha naquele extrato era um tapa no meu esforço, nas noites que passei costurando até os dedos sangrarem, nos dias em que comi salgado frio para não gastar a mais e poder pagar a folha de pagamento dos meus funcionários. Senti uma pontada no peito, mas não era do coração, era de pura raiva. Eles estavam me sangrando gota a gota enquanto sorriam para mim e perguntavam se eu tinha tomado o remédio. Cláudia fazia tratamentos de beleza com o dinheiro que eu havia guardado para renovar o maquinário do ateliê. Roberto comprava charutos importados com o que deveria ser o fundo de manutenção do casarão. Eu imprimi tudo. O som da impressora rompendo o silêncio me pareceu o som de um veredito. Guardei as folhas em uma pasta simples e a escondi atrás dos livros de história na estante mais alta, onde Cláudia jamais olharia, porque ler lhe dá alergia. Mas o dinheiro não era meu único recurso. Lembrei-me de algo mais valioso que o saldo bancário. Fui até o armário antigo de carvalho que estava no canto do escritório. Estava fechado a chave, mas eu sempre carregava aquela chave pequena pendurada em uma corrente sob a roupa, junto ao meu escapulário. Abri as portas pesadas e o cheiro de cedro e papel velho me atingiu. Ali, no fundo, debaixo de umas caixas de fotos, estava minha caixa de guerra. Não era dinheiro. Era uma caixa de sapatos forrada com tecido de veludo vermelho, gasta pelos anos. Eu a peguei e a coloquei sobre a mesa. Ao abri-la, vi meus verdadeiros tesouros. Minha velha caderneta de contatos, cartas de recomendação assinadas por políticos que vesti suas esposas, promissórias antigas de devedores que nunca cobrei, e, o mais importante, o diretório original dos meus fornecedores e clientes atacadistas. Peguei a caderneta. As folhas estavam amareladas, mas a tinta continuava firme. Ali estavam os números diretos dos donos das tecelagens, não de suas secretárias. Estava o número pessoal do gerente regional do banco, seu Felipe, a quem ajudei quando a filha dele precisava de um vestido de noiva urgente e eles não tinham como pagar. Estava o contato de Martita, a líder do sindicato das costureiras. Uma mulher brava que me respeitava porque eu sempre fui justa e paguei em dia. Passei os dedos sobre os nomes. Seu Gregório, Transportes. Doutora Mendes, Receita Federal. Doutora Solis, diretora do Hospital Geral. Roberto e Cláudia viam em mim uma idosa que só servia para assinar cheques e morrer rápido. Não tinham a menor ideia da rede que eu havia tecido durante 40 anos. Uma rede de lealdades, de respeito, de hoje por você, amanhã por mim. No mundo dos negócios, o dinheiro vai e vem, mas a reputação e os favores devidos são moeda forte. E eu era milionária nessa moeda. Eu me dei conta de que não estava sozinha. Eu tinha um exército adormecido naquela caderneta. Eu só precisava despertá-lo. Fechei a caixa e a guardei de volta. Mas fiquei com a caderneta. Coloquei-a na minha bolsa de mão. Sentei-me no fauteuil de couro do escritório e olhei pela janela para o jardim. O jardineiro, seu Chico, já estava lá podando as roseiras. Ele também era da minha gente. Estava conosco há 20 anos. Roberto o tratava com a ponta do pé, sempre o repreendendo porque o gramado não estava perfeito. Pensei em quantas vezes eu me encolhi para que meu filho se sentisse grande. Quantas vezes fingi não saber algo para que ele me explicasse e se sentisse inteligente? Quantas vezes deixei Cláudia escolher as cortinas ou o menu para que se sentisse a dona da casa? Eu fiz isso por amor, para manter a paz, por aquele medo bobo que nós, mães, temos de ficar sozinhas. Que ironia! Meu medo da solidão foi o que trouxe estes corvos para o meu ninho. E agora, paradoxalmente, ao descobrir sua traição, a solidão havia ido embora. Eu estava cheia de propósito. Eu me sentia mais viva do que nos últimos 10 anos. Escutei passos na escada. Eram quase 10 horas. O espetáculo estava para começar. Saí do escritório e fui para a cozinha.
Sentei-me à mesa com uma xícara de chá, fingindo ler o jornal, embora meus olhos não se desviassem da entrada. Cláudia entrou primeiro, arrastando seus chinelos de pelúcia, e, envolta em um roupão de seda que reconheci com amargura, tinha sido pago por mim. Ela estava com o rosto inchado de sono e o humor de cão que sempre carregava pela manhã. "Bom dia, Inês", murmurou sem me olhar, indo direto para a geladeira. "Bom dia, filha. Dormiu bem?" "Mais ou menos. O colchão dessa cama já está muito velho. Minhas costas doem. Deveríamos trocá-lo por um ortopédico importado. Eu vi uns na internet que são uma maravilha." Lá estava ela, nem 5 minutos acordada e já estava pedindo. "Já veremos, filha, já veremos", eu disse com voz suave, molhando um biscoito no meu chá. "As coisas estão um pouco apertadas este mês." Cláudia parou com a jarra de suco na mão. Ela se virou lentamente e me olhou como se eu tivesse falado em chinês. "Apertadas? Como assim apertadas? Se o negócio vai bem, não vai?" Roberto diz que os imóveis no centro sempre pagam em dia. "Sim, pagam em dia", respondi, olhando-a nos olhos com uma inocência ensaiada. "Mas você sabe, os impostos, a manutenção, os remédios, tudo sobe. Às vezes, é preciso apertar o cinto." Roberto entrou naquele momento coçando a barriga por baixo da camiseta. "Quem tem que apertar o cinto?" perguntou, bocejando. "Sua mãe, que diz que não tem dinheiro", soltou Cláudia com um tom acusatório, como se eu tivesse cometido um crime. Roberto se serviu de café e sentou-se à minha frente. Olhou-me com aquela condescendência que agora me fervia o sangue. "Ah, mãe, com certeza a senhora está vendo as contas erradas de novo. Eu já disse para a senhora não se preocupar com isso. Eu cuido de tudo. A senhora apenas relaxa. É para isso que nós estamos aqui, para a senhora não se estressar com números." "Você tem razão, meu filho", eu disse, abaixando a vista. "É que às vezes eu fico angustiada. A gente fica medrosa quando envelhece." "Exato", ele disse, sorrindo para Cláudia. "Fique tranquila. A propósito, mãe, eu preciso que a senhora me assine um cheque em branco hoje. Eu tenho que pagar o fornecedor dos tecidos novos, e eu não sei o valor exato ainda. Vão fazer o cálculo na hora da entrega." Um cheque em branco. A audácia deste rapaz não tinha limites. Em outros tempos, eu teria assinado sem hesitar, confiando na palavra dele. Hoje, essa petição soava como um insulto à minha inteligência. "Sabe que o talão de cheques acabou, meu filho." Menti. Eu tinha 3 talões novos na minha gaveta. Pedi uns novos no banco, mas dizem que demora 1 semana para chegar. Coisas dos sistemas modernos. Veja você. Roberto franziu a testa. A irritação cruzou seu rosto rapidamente. "Como assim a senhora não tem cheques, mãe? Isso é urgente. E o cartão?" "O cartão. Ai, que pena. Acho que o deixei perto de um ímã ou algo assim. Porque ontem eu quis comprar os remédios e ele não passou. O banco disse que me mandaria um novo também. Que atrapalhada que eu sou, não é?" Cláudia soltou um suspiro exasperado e bateu o copo de suco na mesa. "É incrível! Então como vamos? Digo, como o Roberto vai pagar os tecidos?" "Não se preocupe, Cláudia." Eu intervi com doçura. "Eu posso ir à fábrica. Eu tenho dinheiro vivo no cofre do escritório principal. De quebra, cumprimento os rapazes. Faz tempo que eu não vou." O silêncio que se seguiu foi denso. Roberto e Cláudia trocaram um olhar de pânico. A última coisa que eles queriam era que eu fosse à fábrica. Se eu fosse, veria que não havia tal pedido de tecidos. Ou pior ainda, veria o estado real das coisas. Eles passaram meses me dizendo que eu não devia ir, que a poeira me fazia mal, que as escadas eram perigosas, que eu me cansaria muito. Haviam me isolado do meu próprio império para saqueá-lo à vontade. "Não, mãe, o que é isso?" apressou-se a dizer Roberto, ficando nervoso. "A senhora não pode ir lá. Faz muito calor, tem muito barulho, sua pressão pode subir." "Eu me sinto muito bem hoje." "Roberto."
O médico disse que eu preciso de atividade. Além disso, eu sou a dona, não sou? Que vergonha que a dona não apareça nem para dar bom dia. Eu me levantei da mesa, deixando minha xícara pela metade. Eu me sentia poderosa. Vê-los hesitar, ver aquele medo nos seus olhos gananciosos. Era o melhor café da manhã que eu tinha tido em anos. Vou me arrumar, quero ir elegante. Peça um táxi para mim, Roberto, por favor. Ou melhor ainda, me leve você. Assim você me explica no caminho esses novos projetos de que tanto fala. Roberto ficou pálido. É que o carro está com um barulho estranho, mãe. Eu ia levá-lo à oficina hoje. Ah, que pena. Bom, pedirei um táxi de ponto. Seu Paco está sempre disponível. Eu saí da cozinha, deixando-os com a palavra na boca. Enquanto subia as escadas, escutei seus sussurros frenéticos. Faz alguma coisa, Roberto. Se ela for à fábrica, vai perceber que demitimos a secretária velha. Chiou Cláudia. Cala a boca, não grita. Eu vou ver o que faço. Eu vou dizer para o gerente dar um jeitinho nas coisas. Eu sorri. Eles não sabiam que o gerente, o Sr. Ramírez, era um homem que eu contratei quando era apenas um rapaz. Se Roberto acreditava que Ramírez lhe era leal por medo, estava muito enganado. Ramírez me era leal por gratidão. Eu entrei no meu quarto e me olhei no espelho. Eu não vi mais a idosa cansada de ontem. Eu vi Inês, a patroa. Vesti meu melhor tailleur, um cinza pérola que impunha respeito. Me maquiei com cuidado, escondendo as olheiras, realçando o olhar. Coloquei meus brincos de ouro, aqueles que comprei com meu primeiro grande contrato há 30 anos. O plano começava a tomar forma na minha cabeça com uma clareza cristalina. Primeiro, cortar o fluxo de dinheiro fácil, fazendo parecer acidentes ou burocracia bancária. Isso os deixaria nervosos e os faria cometer erros. Segundo, retomar o controle físico dos meus negócios, fazer ato de presença, lembrar ao mundo quem eu sou. Terceiro, usar minha rede de contatos para investigar cada movimento sujo que haviam feito nas minhas costas. E quarto, o golpe final, a fundação. Enquanto eu abotoava o paletó, pensei na conversa com Ernesto. A Fundação Inês Têxtil seria a nova dona de todo o meu patrimônio. Uma organização beneficente para apoiar mulheres empreendedoras e conceder bolsas de estudo a filhos de costureiras. Roberto e Cláudia não veriam nem um centavo do capital principal. Eu só lhes deixaria o mínimo indispensável por lei, se é que a lei me obrigava a algo, e condicionado a que trabalhassem. Trabalhar. Aquela palavra que tanto os assustava. Eu desci as escadas com a bolsa no braço e a caderneta de contatos bem guardada dentro. Roberto estava na sala falando ao telefone em voz baixa, certamente tentando alertar alguém na fábrica. Ele desligou rápido quando me viu. Mãe, de verdade, não é necessário que a senhora vá. Bobagens, Roberto, é meu dever. Além disso, eu já falei com seu Paco, o taxista está lá fora esperando. Eu caminhei em direção à porta principal. Antes de sair, eu me virei para olhá-lo. Ele parecia pequeno, suado, patético. Ah, Roberto, eu disse, como se tivesse acabado de me lembrar de algo sem importância. Esqueci de te dizer. Liguei para o banco cedo para reportar os cartões. Por segurança, bloquearam todas as contas associadas até que eu vá pessoalmente assinar uns papéis e colocar minhas digitais. Protocolos novos antifraude. Dizem que há muitos roubos ultimamente, então, por uns dias, teremos que viver com o que tivermos nos bolsos. Eu desfrutei do momento em que o queixo dele caiu. Seus olhos se arregalaram. Todas? Inclusive a minha? Todas, meu filho. Você vê como são os bancos, cortam para todo mundo. Mas não se preocupe, em casa temos comida e teto. O que mais precisamos? Eu lhe dei um sorriso maternal. Abri a porta e saí para o sol da manhã. O ar fresco nunca tinha cheirado tão bem. Eu entrei no táxi de seu Paco, que me cumprimentou com a alegria dos velhos tempos. Dona Inês, que prazer vê-la tão arrumada. Aonde a levo? Para a fábrica, Paco, e pise no acelerador.
Eu tenho um império para reconquistar. Enquanto o táxi se afastava, olhei pelo retrovisor a fachada do meu casarão. Eu sabia que o caos estava se desenrolando lá dentro. Podia imaginar os gritos de Cláudia ao saber que seus cartões de crédito eram pedaços de plástico inúteis. Podia imaginar Roberto tentando explicar o inexplicável. A guerra havia começado, e o primeiro disparo havia sido silencioso e letal. Agora, cabia a mim ver o que tinham feito com meu ateliê, e Deus se apiede de quem tivesse ousado me trair, porque eu não pensava em fazê-lo. Peguei minha caderneta da bolsa e procurei o número de Ramírez, o gerente. Liguei. Alô? Atendeu uma voz nervosa. Ramírez, é a Inês. Estou indo para aí e é bom que você tenha os livros contábeis reais na sua mesa quando eu chegar. Ou você também vai para a Europa. Mas a nado. Eu desliguei antes que ele pudesse responder. O jogo havia mudado. A patroa estava de volta. O táxi parou em frente ao portão de metal verde que eu mesma havia mandado pintar há 5 anos. A placa, Inês Têxtil, estava descascada pelo sol e coberta de uma camada de poeira cinzenta que ninguém havia se incomodado em limpar. Senti uma pontada no estômago, uma mistura de vergonha e coragem. Dizem que é o olho do dono que engorda o gado, e meu gado estava na miséria. Paguei seu Paco, que me olhou com uma mistura de respeito e preocupação, e desci do carro. O som das máquinas industriais era ouvido da rua, aquele zumbido rítmico, clac, 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 que para mim sempre foi música, mas que hoje soava como um coração arrítmico, cansado. Eu alisei minha saia, levantei o queixo e empurrei o portão de pedestres. O segurança, um rapaz jovem que eu não reconheci, estava olhando o celular com os pés em cima da mesa da guarita. Ao me ver entrar, ele nem se moveu. Oiga, senhora, aqui não pode entrar assim, não. A entrada de fornecedores é por trás. Ele me disse sem levantar os olhos da tela. Eu parei de repente, tirei os óculos de sol lentamente e bati no vidro da guarita com os nós dos dedos, forte. 3 vezes. O som seco o fez pular. Bom dia, jovem. Eu disse com uma voz que, embora tranquila, carregava 40 anos de autoridade. Primeiro, tire os pés do mobiliário. Segundo, abra o portão principal porque eu vou inspecionar a carga. E terceiro, avise o senhor Ramírez que a patroa está aqui. O rapaz empalideceu, largou o telefone e ficou de pé tão rápido que quase caiu. Ah, a dona Inês? Gaguejou ele, procurando desesperadamente o botão para abrir a grade elétrica. Desculpe, senhora, é que o senhor Roberto disse que a senhora não vinha mais, que estava. Estava o quê? Perguntei, arqueando uma sobrancelha. Que estava muito doentinha, senhora. Eu sorri, mas meus olhos não o fizeram. Pois veja que os milagres existem. Abra. Eu caminhei em direção ao galpão principal. O cheiro de tinta, de óleo de máquina e de algodão cru encheu meus pulmões. Era o cheiro da minha vida. Entrei na área de produção, onde 50 costureiras deveriam estar trabalhando. O que vi me gelou o sangue. Havia máquinas paradas, montanhas de tecido acumuladas nos corredores, sem ordem nem conserto, e o pior, o ambiente. Antes, no meu ateliê, ouviam-se risadas baixas, o rádio com música alegre, havia uma energia de companheirismo. Agora, as cabeças estavam baixadas, os rostos tensos, o medo era respirado mais forte que o poliéster. Avancei pelo corredor central. O som dos meus saltos no concreto fez com que várias mulheres levantassem o olhar. Dona Inês! Exclamou Dona Lupe, uma das minhas costureiras mais antigas, deixando cair a tesoura. O burburinho se espalhou como pólvora. A patroa veio. Olha, é a Dona Inês. Elas se levantaram, algumas com lágrimas nos olhos, outras com incredulidade. Eu não parei para cumprimentar uma por uma, embora morresse de vontade de abraçá-las. Eu tinha que manter o papel. Caminhei direto para a escada de metal que subia para os escritórios administrativos, aquela aquário de vidro de onde se via toda a operação.
Ramírez saiu do escritório antes que eu chegasse ao último degrau. Ele estava com a camisa suada e a gravata frouxa. Parecia 10 anos mais velho do que a última vez que o vi, há 6 meses. Dona Inês, que surpresa! Disse ele, estendendo a mão, tremendo visivelmente. Eu não a apertei. Passei direto e entrei na minha sala. Ou o que costumava ser minha sala. Minha mesa de carvalho maciço havia sumido. Em seu lugar, havia uma mesa de vidro moderna e fria com uma cadeira ergonômica que parecia ter saído de uma nave espacial. Meus quadros dos primeiros desenhos haviam sido substituídos por pôsteres de carros esportivos e gráficos coloridos que não diziam nada. Havia um console de videogames conectado à tela de apresentações. Senti uma bile amarga subir pela minha garganta. Roberto havia transformado meu santuário de trabalho em seu quarto de jogos. Explique-me isto, Ramírez, eu disse, apontando para a sala com um gesto amplo da minha mão, sem me virar para olhá-lo. Senhora, O jovem Roberto disse que precisava modernizar a imagem, que queria um espaço para pensar criativamente. Ramírez torcia as mãos. Eu tentei dizer a ele para não tirar a mesa do seu falecido, mas ele me ameaçou de demissão. Disse que a senhora tinha lhe dado poder total. Eu me virei lentamente e me sentei na ridícula cadeira espacial. Ela era grande demais para mim e desconfortável. Sente-se, Ramírez. Ele obedeceu, sentando-se na beirada de uma cadeira de visitas. Onde estão os livros contábeis reais? Perguntei suavemente. Não os que você mostra para o Roberto para ele se sentir empresário, os reais, os que dizem quanto nós devemos e quanto estão nos roubando. Ramírez engoliu em seco, olhou em direção à porta como se esperasse que Roberto aparecesse para salvá-lo ou condená-lo. Depois, suspirou, um suspiro longo de rendição. Ele se levantou, moveu um quadro horrível de arte abstrata e abriu um cofre embutido na parede. Ele pegou uma pasta vermelha. Está tudo aqui, Dona Inês. Fornecedores sem pagamento há 3 meses. A folha de pagamento só foi paga pedindo empréstimos de curto prazo com juros altíssimos, porque o jovem Roberto retira os lucros assim que entram e... Ele fez uma pausa dolorosa. Cancelou o contrato com tecidos nacionais. Agora compramos matéria-prima de uma importadora chinesa. Importações RNC. RNC, Roberto e Cláudia, murmurei. Eles nem foram originais para roubar. E a qualidade péssima, senhora. As costuras estão abrindo. Os clientes estão devolvendo mercadoria. O hospital cancelou o pedido de jalecos na semana passada. Estamos à beira da falência técnica. Eu assenti, mantendo uma calma exterior que contrastava com o incêndio que eu tinha por dentro. Eles estavam destruindo em 6 meses o que levei 40 anos para construir. Mas o que mais me doía não era o dinheiro. Era a traição à minha gente, a qualidade do meu nome. Certo, Ramírez. Obrigada pela sua honestidade, mesmo que tenha chegado tarde, eu disse. Abri minha bolsa e peguei minha caderneta velha. Você vai fazer 3 ligações agora mesmo. Quero que recupere a mesa do meu esposo. Não me importa onde ela esteja. Se venderam, você a compra de volta. Quero que ligue para a Tecidos Nacionais e diga que Inês quer falar com o dono. E quero que prepare uma reunião com todo o pessoal em 20 minutos. Mas, senhora, o jovem Roberto... Nesse momento, a porta do escritório se abriu com um estrondo. Roberto entrou com o rosto vermelho e respirando ofegante. Certamente o segurança da entrada havia o avisado. Ele vinha vestido com roupas esportivas de marca. Nada apropriado para um chão de fábrica. Mãe! Gritou, tentando soar autoritário, mas sua voz falhou. Que diabos a senhora está fazendo aqui? Eu disse para a senhora ficar em casa, Ramírez. Eu disse para você não deixar ninguém entrar. Eu ajeitei meus óculos e o olhei com aquela paciência infinita que se tem com uma criança birrenta. Bom dia para você também, filho. Que bom que você chegou. Eu estava aqui conversando com o Ramírez sobre a modernização. Roberto parou, confuso com meu tom amável. Olhou para Ramírez, depois para mim.
Modernização? Perguntou, baixando a guarda. Mãe, vá para casa. A senhora está doente? Está delirando. Isso é muito estresse para a senhora. Olhe, está pálida. Ramírez, chame um táxi para minha mãe. Eu não estou pálida, Roberto. É a luz dessas lâmpadas brancas que você colocou. São horríveis. Eu disse, pegando um lenço para limpar uma mancha inexistente na mesa de vidro. E eu não vou embora. Sabe que ao chegar percebi algo terrível. Eu me levantei e caminhei em direção a ele. Ele recuou um passo instintivamente. Do que a senhora está falando? De que eu lhe deixei um fardo muito pesado, meu amor. Eu coloquei a mão no ombro dele, apertando um pouco mais do que o necessário. Eu vejo este desastre. Digo, estas mudanças. E percebo o quanto você se esforçou, mas as contas não fecham, meu filho. Ramírez estava me mostrando uns números muito estranhos. Eu acho que alguém está roubando você, Roberto. Os olhos de Roberto se desviaram para a pasta vermelha sobre a mesa. Seu pomo de Adão subiu e desceu. Ninguém me rouba, mãe. Eu controlo tudo. São investimentos de longo prazo. A senhora não entende de economia moderna. Ah, filho, você tem razão. Eu sou da velha guarda. Eu caminhei em direção ao janelão que dava para a área de produção. Eu só entendo de comprar barato e vender caro e de pagar em dia. Mas sabe que aqueles tecidos que vi lá embaixo parecem de má qualidade. Você não dizia que queria ir para a Europa? Com essa qualidade, não chegamos nem na esquina. Roberto se aproximou, irritado. Esses tecidos são de primeira, são importados. Da Importações RNC? Eu soltei a pergunta com suavidade, virando-me para ver a reação dele. Ele ficou paralisado. A menção da sua empresa fantasma o atingiu como um tijolo. Como? Como a senhora sabe o nome? Eu vi em uma fatura aqui em cima. Menti, apontando para a pilha de papéis. Que coincidência, não é? Tem suas iniciais e as de Cláudia. Que romântico, filho. Montar um negócio juntos para fornecer para a fábrica. É. Sim, exato. Ele improvisou, suando. É para economizar custos. Eliminamos intermediários. É uma estratégia brilhante, mãe. Cláudia teve a ideia. Imagino que sim, eu disse com um sorriso frio. Tão brilhante que estamos perdendo clientes. Mas não se preocupe. É para isso que estou aqui, para te ajudar a consertar esses detalhezinhos. Eu não preciso da sua ajuda. Ele disparou, perdendo a paciência. Eu sou o dono. A senhora me deu as procurações. Eu lhe dei procurações para administrar, Roberto, não para desmantelar. Minha voz endureceu por um segundo. O suficiente para que ele sentisse a mudança de temperatura na sala. E as procurações, como tudo nesta vida, podem ser revogadas. Mas não falemos de legalidades chatas. Falemos de trabalho. Eu me dirigi a Ramírez, que observava a cena como quem vê um choque de trens em câmera lenta. Ramírez, toque o alarme. Quero todos reunidos lá embaixo agora. Não toquem nada, gritou Roberto. Eu sou o chefe aqui. Mãe, pare de interferir, ou eu juro que vou mandar a senhora para um asilo. A senhora está senil. Houve um silêncio sepulcral. Ramírez prendeu a respiração. Eu olhei para meu filho, para aquele homem de 40 anos que acabara de me ameaçar de me prender. A dor foi aguda, mas durou um instante. Depois, foi substituída por uma determinação de aço. Um asilo? Eu repeti lentamente. Puxa, isso não soa muito compatível com a viagem para Paris. Ou sim, os asilos são caros, Roberto. E sem dinheiro. Eu caminhei em direção à porta. Passei por ele e sussurrei. Vamos lá para baixo. Você não vai querer que seus funcionários vejam você gritando com sua mãe. Isso é falta de educação. E se algo eu te ensinei, foi educação. Eu saí para o corredor e comecei a descer as escadas metálicas. O som dos meus passos ecoou por todo o galpão industrial. Roberto me seguiu resmungando, sem saber o que fazer. Estava preso entre sua arrogância e seu medo. Lá embaixo, as máquinas haviam parado. O silêncio era total. 50 rostos me olhavam.
Eu vi medo, vi esperança, vi curiosidade. Eu parei em um tablado de madeira que usávamos para revisar os rolos grandes. Roberto ficou ao pé da escada, de braços cruzados, vermelho de raiva. Bom dia a todos. Minha voz se projetou clara e forte, sem necessidade de microfone. Anos gritando sobre o barulho dos teares haviam me dado bons pulmões. Eu sei que foram meses difíceis. Eu estive indisposta, mas os boatos da minha morte, como dizem por aí, foram muito exagerados. Algumas risadas nervosas quebraram a tensão. Eu vim inspecionar o trabalho e tenho que dizer a vocês que eu não estou contente. Não com vocês. Esclareci rapidamente, vendo como se tensavam. Mas com a direção que este barco tomou. Eu vejo materiais que não são dignos da etiqueta Inês Têxtil. Eu vejo desordem. Olhei para Roberto, que me fuzilava com o olhar. Meu filho Roberto tentou inovar, mas às vezes o novo não é melhor. Às vezes, é preciso voltar às origens. Portanto, a partir de hoje, eu vou retomar meu escritório. Eu vou vir todos os dias. Vamos fazer uma auditoria completa de cada metro de tecido, de cada real gasto e de cada decisão tomada nos últimos 6 meses. Um murmúrio de aprovação percorreu a fábrica. Roberto deu um passo à frente, furioso. "Isso não é verdade!" gritou, tentando recuperar o controle. "Minha mãe está confusa. Ela não toma mais as decisões. Continuem trabalhando." As costureiras olharam para ele, depois olharam para mim. Ninguém se moveu. Ninguém ligou uma máquina. O poder não é um papel assinado em cartório. O poder é respeito. E Roberto acabava de perceber que não tinha um pingo dele. "Roberto", eu disse com um tom de voz que ecoou nas paredes de zinco. "Por que você não vai para sua casa descansar? Você parece muito mal. Além disso, lembre-se de que seus cartões estão bloqueados. Se você ficar aqui, não vai poder pagar o almoço de ninguém. Melhor ir ver o que Cláudia cozinha." Foi um golpe baixo, público e devastador. Revelar sua falta de liquidez na frente dos funcionários a quem ele provavelmente devia salários ou tratava com prepotência. Roberto abriu a boca para gritar algo, mas percebeu que estava sozinho. Ramírez estava atrás de mim. Os trabalhadores estavam comigo. Sua bolha de jovem patrão havia estourado. "Isso não fica assim." Ele chiou alto o suficiente para que eu o ouvisse, mas baixo para que os outros não. "Vou ligar para o advogado. Vou te declarar incapaz." "Ligue para quem você quiser, filho." Eu respondi com um sorriso doce. "Mas use o telefone do escritório, porque acho que seu plano de celular também era pago pela empresa, e acabei de dar a ordem de cortá-lo por falta de orçamento." Roberto tirou o celular, olhou para a tela e amaldiçoou. "Sem serviço." Ele se virou e saiu da fábrica dando batidas de porta como um menino a quem tiraram o brinquedo. Quando a porta se fechou atrás dele, o ar na fábrica mudou. Pareceu mais leve. "Bom", eu disse, batendo palmas uma vez. "O show acabou. Dona Lupe, venha cá. Quero que me mostre aquelas amostras de costura que estão abrindo. Ramírez, para o meu escritório, traga o telefone. Vamos ligar para Tecidos Nacionais e alguém, por favor, jogue aquela cadeira espacial no lixo e me encontre uma cadeira de verdade." Enquanto eu subia as escadas novamente, senti que minhas pernas tremiam um pouco. Não por fraqueza, mas pela adrenalina. Eu havia ganhado a primeira batalha em campo aberto. Eu havia humilhado o inimigo e recuperado o meu exército, mas sabia que isso era apenas o começo. Roberto era covarde, mas Cláudia era venenosa. E um animal ferido e encurralado é quando se torna mais perigoso. Eu me sentei em frente à mesa de vidro, peguei minha caderneta de contatos e disquei o primeiro número. "Alô, Ernesto", eu disse quando meu advogado atendeu. "Eu já recuperei a fábrica. Agora vamos atrás do casarão. Prepare a ata da fundação. Quero que esteja pronta para assinar amanhã. Ah, e Ernesto, prepare uma ordem de despejo. Só por precaução. Eu tenho a impressão de que o jantar desta noite vai ser muito indigesto."
Eu desliguei e olhei através do vidro para minha gente trabalhando. O ritmo das máquinas começou de novo. Clac, clac, clac. Mas desta vez soava forte, constante. Soava a vida. Europa, murmurei para mim mesma, acariciando a capa da minha velha caderneta. Sim, talvez eu vá para a Europa algum dia, mas irei eu, com meu dinheiro e na primeira classe. Vocês, meus queridos parasitas, terão sorte se chegarem ao ponto de ônibus. Eu voltei para casa quando a lua já estava alta e os postes de luz da rua projetavam sombras longas sobre a fachada do meu casarão. O táxi de seu Paco se afastou devagar, deixando-me sozinha em frente à porta de madeira maciça que havia guardado minha família por décadas. Pela primeira vez em muito tempo, não senti medo de entrar, nem aquela ansiedade que me apertava o peito ao pensar nas caras feias da minha nora. Desta vez, senti a calma fria de quem traz a sentença no bolso. Ao abrir a porta, o ambiente estava carregado, denso como o ar antes de uma tempestade elétrica. Não havia luzes acesas no hall de entrada, apenas o brilho da televisão na sala. Entrei devagar, deixando as chaves sobre a mesinha de entrada com um tinido metálico deliberado. Eu queria que soubessem que a patroa havia voltado. Roberto e Cláudia estavam ali sentados no sofá como duas estátuas de sal. Ao me ver, Cláudia se levantou num salto. Ela estava com a maquiagem borrada e os olhos vermelhos, mas não de tristeza, e sim daquela raiva birrenta de quem nunca recebeu um não como resposta. "É o cúmulo, Inês!" Ela gritou, esquecendo completamente o falso sogrinha de outras vezes. "Fui ao salão de beleza e meu cartão foi recusado. Tive que deixar meu relógio como garantia. Que humilhação!" Eu tirei o paletó cinza pérola com parcimônia e o pendurei no cabideiro. Eu alisei minha blusa e caminhei em direção a eles sem pressa. "Boa noite a vocês também. Que bom que estão acordados. Temos visitas a caminho." Roberto se levantou com os punhos cerrados ao lado do corpo. Parecia desesperado, com aquele suor frio de quem deve dinheiro e não tem como pagar. "Visitas? Do que a senhora está falando, mãe?" Sua voz tremia entre a fúria e o pânico. "Não queremos visitas. O que queremos é que a senhora desbloqueie as contas agora mesmo. Liguei para o banco e me disseram que há uma ordem de auditoria por movimentos suspeitos. A senhora tem ideia do que fez? Eu tenho fornecedores esperando pagamentos." "Fornecedores como Importações RNC?" Perguntei, sentando-me no meu sofá favorito. Aquele que eles haviam relegado a um canto escuro. Roberto empalideceu, abriu a boca e a fechou novamente como um peixe fora d'água. Cláudia, no entanto, não entendeu a referência e continuou com seu ataque. "Eu não me importo com seus joguinhos de escritório." Ela guinchou. "Roberto diz que a senhora ficou louca, que a demência senil está a afetando e ele tem razão. Amanhã mesmo vamos trazer um psiquiatra para avaliá-la. A senhora não pode nos deixar sem dinheiro só porque lhe deu um ataque de nervos." Eu a olhei com uma mistura de pena e nojo. Que pequena aquela mulher parecia agora que não tinha meu cartão de crédito para sustentar sua arrogância. "Os direitos se ganham, Cláudia, e o dinheiro também." Respondi com voz suave. "E sobre o psiquiatra, economizem a consulta. Eu já fui avaliada hoje à tarde." Roberto deu um passo para trás, esbarrando na mesa de centro. "O quê?" "Enquanto vocês estavam aqui lamentando pelos seus cartões de plástico, eu passei no consultório do Dr. Mendes, o neurologista mais respeitado da cidade. Ele me fez todos os testes. Eu estou lúcida, Roberto. Eu tenho a mente mais clara que você e tenho o atestado médico na minha bolsa, registrado em cartório e pronto. Caso lhes ocorresse essa jogada tão previsível de me declararem incapaz." Nesse momento, a campainha tocou. 3 toques firmes. "Deve ser o Ernesto", eu disse, indicando a porta com um gesto de cabeça. "Roberto, abra. É falta de educação fazer o advogado da família esperar." Meu filho não se moveu. Estava paralisado pelo medo. Tive que me levantar para abrir a porta eu mesma.
Ernesto entrou com sua maleta de couro debaixo do braço e uma expressão solene. Cumprimentou Roberto com um gesto seco e nem olhou para Cláudia. Boa noite, Inês. Eu trouxe tudo pronto, ele disse colocando a maleta sobre a mesa da sala de jantar. Sentem-se, eu ordenei. Não foi um convite, foi um mandato. Roberto e Cláudia se aproximaram da sala de jantar arrastando os pés. Sentaram-se à nossa frente, de mãos dadas, procurando força um no outro. Pareciam duas crianças sendo repreendidas na diretoria da escola, só que o castigo que os esperava não era ficar sem recreio. Ernesto tirou 3 pastas grossas. O som do papel deslizando sobre a madeira envernizada ecoou no silêncio sepulcral do casarão. Como sabem, começou Ernesto, ajeitando os óculos. A senhora Inês decidiu reestruturar seu patrimônio para assegurar o futuro de seu legado. Reestruturar? Interrompeu Roberto com a voz embargada. Mãe, eu sou seu único filho, o herdeiro universal. Isso não pode ser mudado assim do nada. Pode e foi feito, eu disse cruzando as mãos sobre a mesa. Ernesto, leia a cláusula primeira. O advogado pigarreou e leu com voz monótona, mas clara. Por meio do presente ato, todos os bens imóveis, incluindo a fábrica, os imóveis comerciais do centro e esta propriedade residencial, assim como as contas de investimento e o maquinário, passam a ser propriedade absoluta da Fundação Inês Têxtil para o Desenvolvimento, uma entidade sem fins lucrativos dedicada à capacitação de mulheres em situação vulnerável e bolsas de estudo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu podia ouvir o zumbido da geladeira na cozinha. Cláudia estava de boca aberta, os olhos esbugalhados. Roberto olhava para Ernesto como se ele estivesse falando em outro idioma. Fundação, sussurrou Roberto. E nós? Vocês, nada, respondeu Ernesto, passando para a folha seguinte. A senhora Inês foi nomeada presidente vitalícia do patronato. Após seu falecimento, a administração passará a um conselho diretivo externo. Os estatutos proíbem explicitamente a venda de qualquer um dos ativos principais. O casarão não se vende, os imóveis comerciais não se vendem, a fábrica não se vende. A senhora não pode fazer isso, explodiu Cláudia, batendo na mesa. Esse dinheiro é nosso. Roberto se matou de trabalhar. A senhora nos prometeu a Europa. Eu lhes prometi que teriam um futuro. Não que gastariam meu passado. Eu a cortei pela raiz. E, falando em Europa, tirei da minha bolsa a pasta que havia subtraído do escritório de Ramírez naquela manhã, a que continha as faturas da Importações RNC. Aqui eu tenho provas de um desfalque sistemático na empresa de quase 2 milhões de reais nos últimos 6 meses. Faturas frias, materiais de péssima qualidade cobrados a preço de ouro, desvio de fundos. Lancei a pasta sobre a mesa, ela se abriu e as folhas se espalharam na frente de Roberto. Ele olhou os papéis e afundou na cadeira. Sabia que estava encurralado. Aquilo não era má administração. Era crime, fraude, cadeia. O doutor Ernesto tem uma denúncia por fraude pronta, continuei, vendo o sangue desaparecer do rosto do meu filho. Pronta para ser apresentada amanhã de manhã. A menos. A menos o quê? Perguntou Roberto com um fio de voz, sem se atrever a levantar o olhar. A menos que aceitem as novas condições. Cláudia chorava em silêncio agora, lágrimas de impotência e ganância frustrada. Ela havia se imaginado em Paris, comprando bolsas de grife e agora se via numa cela ou na rua. Quais condições? Perguntou ela com ódio no olhar. Primeiro, enumerei, levantando um dedo. Vocês vão assinar uma renúncia a qualquer pleito sobre a herança futura. Aceitam a criação da fundação e o papel de vocês nela. Segundo, Roberto, você vai renunciar ao seu cargo de diretor-geral. A partir de amanhã, você será gerente de vendas júnior. Terá um salário base sem comissões e vai bater o ponto como todos os outros. Se faltar, será descontado. Se roubar um clipe, vai para a cadeia. E terceiro, esta casa. Eu fiz uma pausa para saborear o ar do meu lar.
Olhei para as vigas do teto, para os quadros antigos que Cláudia odiava. Este casarão é propriedade da fundação. Eu tenho o usufruto vitalício. Posso morar aqui até Deus me chamar. Vocês podem ficar se quiserem, mas pagarão aluguel. Um aluguel de mercado. E Cláudia, você se encarregará da limpeza e da cozinha. Eu demiti a empregada hoje. Se querem viver aqui, terão que manter. Acabou a vida de reis. Aqui, agora, todos somos peões. Roberto levantou a cabeça. Tinha os olhos cheios de lágrimas, mas eu vi algo mais neles. Vi o menino que ele um dia foi, antes que a ambição e a preguiça o corrompessem. Ou talvez fosse apenas medo. Mãe, por que a senhora está fazendo isso conosco? Perguntou ele com um tom de vítima que já não me comovia. A senhora disse que venderíamos tudo quando morresse. Eu sorri. Um sorriso triste, mas firme. Exato, filho. Vocês disseram. Quando a velha bater as botas, a gente vende tudo. O problema é que a velha decidiu não morrer ainda e decidiu que tudo vale mais do que as férias de vocês na Europa. Esta é minha vida, Roberto. É o suor do seu pai e o meu. E eu não vou permitir que vocês transformem isso em cinzas para esquentar a vaidade de vocês. Ernesto lhes aproximou os documentos e uma caneta. Vocês têm duas opções, disse o advogado. Assinam isto e aceitam sua nova realidade. Ou Inês apresenta a denúncia por fraude amanhã, às 8h. Vocês têm 5 minutos. O relógio de pêndulo do hall marcava os segundos. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo era uma martelada no ego do meu filho e da minha nora. Cláudia olhou para Roberto esperando que ele fizesse algo, que gritasse, que quebrasse alguma coisa, mas Roberto estava derrotado. Ele havia vivido sob minha sombra e depois sob a da esposa. E agora que a luz da verdade o iluminava, ele percebia que não tinha sombra própria. Com a mão trêmula, Roberto pegou a caneta. Me desculpa, Cláudia, murmurou. Você é um covarde. Ela lhe cuspiu. Mas quando ele lhe passou a caneta, ela também a pegou. Sabia que sem Roberto e sem meu dinheiro, ela não era nada. Eles assinaram, um por um. Os documentos ficaram selados com a derrota deles. Ernesto revisou as assinaturas, assentiu e guardou tudo na maleta. Muito bem. Amanhã o tabelião virá para protocolar isso. Boa noite, Inês. Descanse. Acompanhei Ernesto até a porta. Ao fechá-la, senti que o casarão respirava de novo. Eu me virei para eles. Continuavam sentados na sala de jantar, olhando para a mesa vazia como se fosse um caixão. Vocês têm sorte, eu lhes disse do arco da entrada. Tem um teto e tem trabalho. Muitos por aí matariam por isso. Amanhã, às 7h, quero o café da manhã pronto, Cláudia. E Roberto, não se atrase para a fábrica. O relógio de ponto não perdoa. Subi as escadas. Meus joelhos doíam, sim, como sempre, mas cada passo parecia leve. Ao chegar ao patamar, onde ontem eu havia escutado minha sentença de morte, parei. Olhei para baixo. Eles não eram mais os donos do meu destino. Eram meus inquilinos. Eram meus empregados. Entrei no meu quarto e tirei os sapatos. Aproximei-me da janela e olhei a lua. Pensei no meu esposo. Eu o protegi, velho. Sussurrei. Protegi o que construímos. Deitei-me na minha cama, aquela cama grande e antiga. Pela primeira vez em 6 meses, eu não precisei tomar pílulas para dormir. Eu sabia que lá embaixo, no escuro, 2 pessoas estavam aprendendo a lição mais dura de suas vidas. Nunca subestime quem te ensinou a usar a colher. Fechei os olhos com um sorriso. Amanhã seria o primeiro dia do resto da minha vida, e eu tinha muito trabalho para fazer. A transformação mal estava começando, e eu seria a arquiteta de cada tijolo. O casarão estava em silêncio, mas desta vez era um silêncio que me pertencia. Passaram-se 8 meses desde aquela noite em que a mesa de jantar se transformou em um tribunal, e eu, com uma caneta tinteiro e 3 pastas, ditei a sentença. 8 meses que parecem uma vida inteira. Eu acordo às 6 em ponto, como sempre. Mas agora o silêncio do casarão é diferente.
Já não é um silêncio vazio nem temeroso. É o silêncio da ordem. Desço para a cozinha e o aroma de café coado já está lá, misturado com o cheiro de pão torrado. Cláudia está de pé junto ao fogão. Não usa mais aqueles roupões de seda importada que comprava com meu dinheiro. Agora usa um avental de algodão e roupas simples, confortáveis para trabalhar. Ela perdeu um pouco de peso, e embora suas mãos já não exibam aquela manicure perfeita de salão caro, parecem mais úteis. Bom dia, Inês, ela diz ao me ver entrar. Seu tom já não tem aquela doçura falsa e enjoativa. É seco, respeitoso, talvez com um toque de ressentimento que nunca a abandonará por completo, mas é real. Bom dia, Cláudia. A marmita do Roberto já está pronta. Lembre-se que hoje ele tem inventário e não vai poder sair para almoçar. Sim, já está na lancheira. Coloquei sanduíches de presunto e uma maçã. Eu me sento à mesa e ela me serve o café. No começo, ela chorava toda vez que tinha que me servir. Dizia que era uma humilhação, que não era minha empregada. Eu a lembrei tranquilamente que ela não era minha empregada. Era minha inquilina amorosa, pagando seu aluguel com trabalho doméstico, conforme havíamos acordado no contrato. Se não gostasse, a porta da rua era muito larga. Ela nunca foi embora. O medo da pobreza é um grande professor. Roberto desce as escadas correndo, abotoando a camisa. Não usa mais aqueles ternos de grife que o faziam parecer um pavão. Veste o uniforme administrativo da fábrica, camisa branca com o logo da Inês Têxtil bordado no bolso esquerdo e calça azul marinho. Ele parece mais homem, menos boneco de vitrine. Você está atrasado, filho, eu digo, consultando meu relógio de pulso. O caminhão de entrega sai às 7h30 e você tem que supervisionar o carregamento. Já vou, mãe, já vou. O cadarço quebrou, ele responde, pegando a marmita que Cláudia lhe estende. Obrigado. Ele me olha por um segundo. Nos olhos dele, eu já não vejo aquela arrogância de herdeiro universal. Vejo cansaço, sim, mas também vejo algo que não via há anos. Propósito. Saber que se não trabalha, não come, curou a doença da preguiça melhor do que qualquer remédio. Ontem eu revisei seu relatório de vendas da semana. Comento enquanto assopro meu café. Você melhorou os números na Zona Norte. Roberto para de repente com o pão torrado a meio caminho da boca. Um brilho tímido aparece no seu olhar. Sério? Deu muito trabalho convencer o seu Gomes a voltar a comprar de nós depois daquele desastre de... Bom, você sabe. Eu sei. Mas você conseguiu. Continue assim e talvez no próximo mês consideremos um bônus de produtividade. Pequeno, não se anime. Ele assimila. E pela primeira vez ele me dá um sorriso que não é para me pedir dinheiro. Obrigado, mãe. A gente se vê lá. Ele sai do casarão e eu o vejo caminhar em direção ao ponto de ônibus. Ele vendeu o carro esportivo há 5 meses para pagar a dívida que tinha nos cartões de crédito. Agora viaja de transporte público ou vai comigo no táxi de seu Paco. Ele aprendeu quanto custa ganhar cada real. E isso, para mim, vale mais do que qualquer herança que eu possa lhe deixar. Termino meu café e me levanto. O casarão está limpo, Cláudia. Eu digo antes de sair. Mas revise os vidros da sala. Eles estão sem brilho. Ah, e hoje à tarde o contador da fundação vem. Prepare café e biscoitos. Sim, Inês. Ela responde abaixando a cabeça. Eu saio para o alpendre e respiro fundo. O ar da manhã cheira a vitória. Chego à fábrica e o ambiente é elétrico. O som dos teares é uma sinfonia constante. Clac, clac, clac. Um ritmo que bombeia vida para todo o edifício. As costureiras me cumprimentam com carinho genuíno enquanto eu caminho pelos corredores. Já não há medo em seus rostos. Sabem que seus salários estão seguros, que os benefícios são pagos em dia e que a qualidade do que fazem é respeitada. Subo para o meu escritório, aquele aquário de vidro de onde eu vejo meu império renascido. Ramírez me espera com um sorriso de orelha a orelha e uma pasta azul debaixo do braço. Dona Inês, chegaram os resultados do primeiro trimestre da fundação, ele diz, colocando os papéis sobre minha mesa de carvalho,
a qual recuperamos de um bazar de usados 3 dias depois do meu golpe de estado. Abro a pasta. Os números são sólidos, mas, para além das cifras, o que me enche a alma são as fotos e os relatórios anexos. 20 bolsas de estudo entregues a filhos de trabalhadores. Eu leio em voz alta, sentindo um nó na garganta. 3 microcréditos para ex-funcionárias que queriam montar sua própria loja de aviamentos e a doação de uniformes para a Escola Rural do Sul. É um sucesso total, senhora. As pessoas falam da Inês Têxtil não apenas como uma marca, mas como um pilar da comunidade. Os clientes estão voltando sozinhos. Dizem que preferem comprar de nós porque sabem para onde o dinheiro está indo. Eu olho através do vidro. Lá embaixo, na área de carregamento, vejo Roberto. Ele está com uma prancheta contando caixas, suando em bicas. Discute algo com o motorista. Ele aponta um erro, corrige, ajuda a carregar uma caixa pesada. Ninguém o trata como o jovem patrão intocável. Eles o tratam como o companheiro Roberto. Como ele está, Ramírez? Pergunto, indicando meu filho com o queixo. Ramírez segue meu olhar e suspira. Eu vou ser sincero, dona Inês. No início, os rapazes queriam infernizar a vida dele. Estavam muito magoados com as demissões injustas de antes. Colocavam as caixas mais pesadas para ele, o mandavam para os recados mais distantes. A senhora sabe. Eu sei. Eu disse a eles para não interferirem. Pois ele aguentou, senhora. Aguentou firme. Não reclamou. Pediu perdão a Dona Lupe por ter tentado aposentá-la à força. E, aos poucos, ele conquistou seu lugar. Não é o mais rápido nem o mais esperto, mas é cumpridor. Eu assinto, satisfeita. Meu plano não era destruir meu filho, era reconstruí-lo. Era preciso demolir o edifício da soberba para encontrar os alicerces de decência que seu pai e eu colocamos há tanto tempo. Estavam muito enterrados, mas estavam lá. Ao meio-dia, desço para o refeitório dos funcionários. Eu me sento em uma mesa com Dona Lupe e outras 2 costureiras. Tiro minha marmita com comida caseira. Roberto entra 10 minutos depois, se coloca na fila, recebe sua bandeja e se senta com o pessoal do almoxarifado. Não tenta se sentar comigo, nem busca tratamento especial. O rapaz parece bem, me diz Dona Lupe, descascando uma mexerica. Já não olha por cima do ombro. Faltava a ele sujar as mãos, Lupe. O dinheiro fácil apodrece a alma, o trabalho cura. E a nora? Ela pergunta com aquela curiosidade astuta que as amigas antigas têm. Sobrevivendo. Está aprendendo que uma casa não se limpa sozinha e que dinheiro não dá em árvore. Ela é dura na queda, mas a fome amolece até pedra. Nós rimos. É uma risada limpa, sem rancores. À tarde, eu tenho uma reunião com o conselho da fundação. São pessoas sérias, profissionais que respeitam minha visão. Assinamos a autorização para comprar maquinário novo, tecnologia alemã de ponta. Enquanto eu estampo minha assinatura, penso na ironia. Roberto e Cláudia queriam vender tudo para ir para a Europa gastar. Eu estou trazendo um pedaço da Europa para cá, para produzir, para gerar. Ao terminar a jornada, eu fico um momento sozinha no escritório. O sol do entardecer tinge de laranja as paredes da fábrica. Eu tiro da minha gaveta aquele velho testamento que seria minha condenação, aquele papel que dizia que tudo seria para eles sem condições. Eu o rasgo em 4 pedaços e o jogo no lixo. Meu legado não é o dinheiro. Meu legado é isto. Uma empresa que funciona, uma fundação que ajuda e uma lição de vida que, embora dolorosa, salvou minha família da sua própria estupidez. Eu me olho no reflexo da janela. Tenho quase 69 anos. Tenho cabelos brancos. Tenho rugas. Meus joelhos continuam me avisando quando vai chover. Mas eu não sou uma velha esperando a morte. Eu sou uma mulher na plenitude do seu poder. Eles me subestimaram porque pensaram que a idade me tirava valor, quando, na verdade, a idade me deu a experiência para ver o golpe chegando e a sabedoria para devolvê-lo com o dobro da força. Eu saio da fábrica. Roberto está esperando lá fora, sentado no meio-fio, visivelmente exausto. Quer carona, filho? Eu pergunto. Seu Paco já está ali com o táxi. Roberto levanta o olhar e assente.
Ele entra no carro com dificuldade. Os músculos doem. Que dia puxado, murmura, encostando a cabeça no banco. É assim que se sente o dinheiro honesto, meu filho. Pesa mais, mas dura mais. Durante o trajeto, ele fica calado por um bom tempo, depois quebra o silêncio. Mãe, eu estive pensando. O contrato com os hotéis da costa, eu acho que podemos recuperá-lo se oferecermos tecidos orgânicos. Eu li um artigo sobre isso. Poderíamos usar uma linha de produção pequena para testar. Eu o olho, surpresa. Ele não está pensando em vender a fábrica para viajar. Ele está pensando em fazer a fábrica crescer. Prepare uma proposta por escrito com custos e projeção de vendas. Eu respondo com um tom profissional, embora por dentro eu esteja sorrindo. Me apresente na segunda-feira de manhã. Se os números fecharem, nós veremos com o conselho. Combinado, eu farei isso no fim de semana. Chegamos em casa. O jantar está pronto. Cláudia preparou frango com legumes. Não é um banquete gourmet, mas está saboroso. Comemos os três juntos. Não falamos sobre viagens a Paris, nem sobre joias, nem sobre fofocas da sociedade. Falamos sobre o preço do algodão, sobre o conserto do telhado do depósito, sobre o vazamento do banheiro de cima que Cláudia consertou com um tutorial da internet porque eu não quis pagar o encanador. É uma vida simples. É uma vida real. Quando termino de jantar, limpo a boca com o guardanapo e olho para os dois. Eu tenho um anúncio a fazer. Eu lhes digo. Ambos se encolhem. O trauma dos anúncios ainda está fresco. Cláudia aperta o garfo. O que foi, Inês? Ela pergunta com voz trêmula. No mês que vem, eu vou viajar de férias. Eles se entreolham, confusos. De férias? Repete Roberto. Para onde? Para a Europa. Eu solto a bomba com uma tranquilidade absoluta. Eles ficam petrificados. A palavra Europa flutua no ar como um fantasma do passado. Para a Europa? Gagueja Cláudia. E eu vejo como seus olhos se enchem de uma mistura de inveja e espanto. Sim. Vou para Paris, Milão e Barcelona. Há umas feiras têxteis que eu quero visitar e, de quebra, vou passear. Vou aos museus que vocês queriam ver. Vou comer nos restaurantes que vocês sonhavam. Roberto abaixa o olhar, envergonhado. Sabe que esse era o plano macabro deles e que agora eu o estou vivendo como um triunfo justo. Que bom, mãe, ele diz em voz baixa. A senhora merece. Eu sei, mereço porque eu ganhei e porque estou viva. Vocês ficarão aqui cuidando do negócio e do casarão. Ramírez estará encarregado da fábrica, mas ele ficará de olho em você, Roberto. E você, Cláudia, cuide das minhas plantas. Se secar uma única orquídea, eu cobro o dobro do aluguel. Cláudia assente, resignada. Divirta-se, Inês. Traga, sei lá, um ímã de geladeira. Eu dou risada, uma gargalhada alta e sonora que preenche a sala de jantar. Eu lhes trarei trabalho. É isso que eu lhes trarei. Novas ideias, novos designs, porque isso não acaba até eu dizer que acabou. Eu me levanto da mesa e subo para o meu quarto. Preparo minha mala velha, aquela de couro resistente que viajou comigo por tantos anos. Coloco meus tailleurs, meus sapatos confortáveis, minha caderneta de anotações. Antes de dormir, eu me debruço na janela, olhando para o jardim. A noite está clara. Penso em todas as mulheres da minha idade que são tratadas como móveis velhos, ignoradas nas suas próprias casas, despojadas de sua dignidade por filhos ingratos que só esperam a herança. Quem dera todas pudessem encontrar essa caixa de guerra que levamos dentro. Quem dera todas soubessem que enquanto há fôlego, há poder. Eu me deito na minha cama, estico as pernas e sinto uma paz profunda. Não tenho medo do futuro, porque o futuro sou eu. Eles queriam vender minha vida quando eu morresse, mas cometeram o erro de não perceber que eu tinha muito mais vontade de viver do que eles. Fecho os olhos e sonho com a Torre Eiffel, não como um destino turístico, mas como uma estrutura de ferro forte e duradoura, assim como eu. Nunca deem por morta quem passou a vida transformando fios soltos em um tecido inquebrantável.